Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes. Tio Farley tá na área hoje para gravar uma videoaula de Lady Hook. Hook esmaga! Nessa aulinha, tio Farley vai explicar porque tem um sinalzinho negativo na formulinha da Lady Hook, da força elástica, e vai mostrar 4 exercícios de aplicação, belezinha? Então não fiquem de fora dessa. Deixe seu like, deixe seu comentário e solta a vinheta. Beleza, galerinha. Então vamos virar a página aqui, vamos que vamos. Força elástica é a força transmitida através de mola. Te falei, pode ser um elástico? Pode ser um elástico. Aparece elástico? Dificilmente. Geralmente aparece uma molinha. Então a gente vai trabalhar, fazer o estudo da força elástica com os 4 tópicos que eu utilizei nas outras forças também. O primeiro é quando aparece, o segundo é direção, o terceiro é sentido e o quarto é intensidade. Toda força é vetor tem as 3 características. Então, quando que aparece a força elástica, tio Farley? Primeiro, a força elástica aparece quando tem molinha. Tem que ter mola, ou elástico, né? Belezinha. Então tá aqui, ó. Quando tem molinha. Óbvio que a molinha tem que estar esticada ou comprimida. Belezinha? Maravilha, tio Farley. Eu tenho uma mola num comprimento natural. Qual é a direção da força elástica? Tio Farley, qual é a direção da força elástica? A força elástica tem a direção. Desenha, vamos desenhar na molinha pra você sacar. Imagine que eu tô comprimindo a mola. Show de bola. Quando eu comprimo a mola, eu faço uma força na mola para a esquerda, de acordo com o meu desenho. Belezinha. E a mola faz uma força na minha mão para a direita. Tá vendo? A força elástica é aplicada na minha mão. Eu aplico na mola, a mola aplica na minha mão. Belezinha. E se eu aplicar uma força na mola, esticando a mola? Beleza, tio Farley, quando você estica a mola, você aplica uma força na mola para a direita. Isso, para a direita. E a mola puxa a sua mão para a esquerda. Isso. Então, ó, eu apliquei uma força para a direita e a mola aplicou para a esquerda. Maravilha, tio Farley. Então eu posso concluir que a direção da força elástica é a direção do eixo da mola. Isso, ó, tá vendo? Ó? É a direção da mola. Show de bola. Então a direção da força elástica é a direção da mola. Nunca a gente vai fazer assim, ó, na mola. Oi, 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 oi. Nunca, belezinha? Nunca vou bater na mola e fazer isso, belezinha? Então sempre eu vou empurrar ou puxar a mola. Show de bola, tio Farley. E é o sentido da força elástica? Vamos observar no desenho. Eu posso falar que a força elástica ela é oposta à força aplicada? Posso, ó. A força elástica é oposta à força aplicada. Eu posso falar que a força elástica é oposta à deformação? Percebe que a deformação aqui foi para a direita, ó. E a força elástica para a esquerda. Isso. Aqui, ó, o deslocamentinho, a deformação foi para a esquerda e a força elástica é para a direita. Pode também. Ou você pode falar também que é o do sentido da restituição. A mola sempre quer voltar para o seu estágio natural. Se eu puxei a mola, o sentido é de voltar. Se eu estou comprimindo a mola, o sentido é de voltar. Então, posso falar que é o sentido da restituição. Beleza? E a intensidade de Farley? A intensidade é no próximo slide. Vira a página. Então, para falar de intensidade, vamos desenhar a molinha, né, tio Farley? Desenha a molinha ali, ó. Hulk, quem descobriu a formulinha da força elástica foi o Hulk, tá? Hulk não é o homenzinho verde da Marvel, não, ok? Esse aqui é o Robert Hulk. Maravilha, o que ele fez para descobrir? Ele fez algo experimental, ok? Ele trabalhou com experimentos. Ele fez o seguinte, ele pegou uma molinha que estava num comprimento natural e comprimiu ela de um deslocamento X. Eu vou chamar esse X de deformação. O que seria deformação? Seria quanto a mola saiu da posição de equilíbrio, ó. Comprimento natural, posição de equilíbrio. Quando eu empurro a mola para o lado esquerdo, a mola desloca um X. Esse X eu vou chamar de deslocamento, não, eu vou chamar de deformação, tá? O X é a deformação da mola. Então, como já vimos no slide anterior, a força aplicada é para a esquerda e a força elástica é para a direita. O que eu vou fazer agora? Farley, eu vou aplicar uma força maior, ó, de forma que o deslocamento seja o dobro. Eu vou deslocar o dobro do de cima. Beleza. Quando eu deslocar o dobro do de cima, sabe o que vai acontecer com a força? A força vai duplicar. Então, para eu duplicar a deformação, eu tenho que duplicar a força, sim. Então, ele conseguia medir a força e conseguia medir a deformação, e ele concluiu o seguinte: se quando eu desloco x, eu aplico uma força F, quando eu desloco 2x, eu tenho que aplicar 2F. E se eu deformar a mola em 3x? A força vai ser 3F. E assim por diante.
Daí ele desenvolveu essa formulinha aqui, ó. A força elástica é Kx. X é a deformação da mola, é quanto a mola saiu da posição de equilíbrio. K é a constante elástica e o fel é a força elástica, ok? A deformação, que é o X, também posso chamar de elongação da mola. Beleza, tio Farley. Beleza. E o que seria essa constante? Dá uma palhinha pra gente. A constante elástica, quanto maior ela é, mais difícil é de a mola ser comprimida ou esticada, beleza? E quanto menor ela é, mais fácil de você manusear a mola. Do que depende a constante elástica? Se você pensar numa mola, fechar os olhinhos e pensar, pensa assim, quanto mais grossa é a mola, mais difícil é você de manusear a mola. Então o K depende da espessura da mola. Se você imaginar, fechar o olhinho e pensar num objeto mole e um objeto mais duro, um material mole e um material mais duro, quanto mais mole o material, mais flexível a mola. Quanto mais duro o material, menos flexível. Então, o K basicamente depende da espessura da mola e do material que a mola é feita. Show de bola? Então ficou assim, a força elástica é uma constante chamada constante elástica vezes a deformação. Belezinha. Dá para a gente construir um gráfico. Como assim, professor? Quando eu não tenho deformação, ou seja, deformação é zero, a força é zero. Se eu deformar x, a força é F. Se eu deformar 2x, a força é 2F, e assim por diante. Belezinha? Então repara que essa grandeza é diretamente proporcional, a força elástica é diretamente proporcional ao deslocamento. Te falei no começo do vídeo, você falou que ia explicar porque tem um menos na formulinha. Quando eu procuro na internet, eu vejo que tem um menos. Quer dizer esse menos? Está dizendo o seguinte, que a força e o x são vetores. Aqui eu desenhei como escalar porque a gente está descobrindo só a intensidade, né? Mas a força e o x são vetores. Esse menos é para dizer que a força e o x são de sentidos opostos, tá vendo? Ó? O x tem sempre sentido oposto à força. Tá vendo que é vetorzinho? Ó, o vetorzinho força tem sentido oposto ao x. Tá vendo? Então por isso que tem esse menos. Mas na prática, pessoal, não precisa usar esse menos, ok? A gente vai fazer assim na prática, ok? Na hora você vai marcar as forcinhas, tem que lembrar, você faz a força na mola e a mola devolve. A força que a mola devolve é a força elástica. Vira a página. Pessoal, nesse slide tem um resuminho geral de tudo que a gente falou, tá? Então você pode printar essa tela aqui que tem tudo aqui. Então quando aparece, quando tem molinha, direção da mola, sentido oposto à força aplicada, intensidade, Kx, lei de Hooke. Dá para fazer um gráfico? Dá. Esse gráfico é uma reta que sai da origem. Percebe que isso aqui é uma função do primeiro grau, né? O x é o eixo de baixo e a força é o eixo y. Maravilha. E aqui tem o desenhozinho. Show de bola? Então, vira a página. Vamos para o exercício. Evaristo avalia o peso de dois objetos utilizando um dinamômetro, cuja mola tem constante elástica 35 Newton por metro. Inicialmente, ele pendurou um objeto A no dinamômetro e a deformação apresentada pela mola é 10 centímetros. Em seguida, retira A e pendura B no mesmo aparelho, observando uma distância de 20 centímetros. Após essas medidas, Evaristo concluiu corretamente que os pesos de A e B valem. Então vamos pensar comigo aqui, ó. Marca os dados, tio Farley. Então o K é 35 newtons por metro, quer dizer que para cada metro, para eu deformar cada metro da mola, eu preciso de 35 newtons, ok? Show de bola, tio Farley. E ele quer saber qual que é o peso de A e o peso de B. Então, primeiro eu desenhei um corpinho aqui, só para você... Imagina que aqui é a mesma mola, tá? Então, pendurou o primeiro corpinho, não sei a massa, deformou 10 centímetros. Pendurei o segundo corpinho, deformou 20 centímetros. Maravilha. E aí eu quero saber qual é o peso dos corpinhos. Vamos marcar o peso aqui e a força elástica na molinha. Então, esse corpinho tem massa, tem peso, o peso é vertical para baixo, tem molinha, tem força elástica. Como esse corpinho está puxando a mola para baixo, a mola está puxando ele para cima. Analisando o corpinho em equilíbrio, eu sei que peso é igual a força elástica. Então, o peso de A vai ser Fel. O peso de A é K vezes X. Tio Farley, por que você não usa pula macaco gordo, P igual a mg? Porque não tem a massa e não tem o G, embora o G a gente sabe que é 10, né? Então eu vou partir para esse lado aqui. O K ele deu que é 35. O X é 0,1, tá vendo, ó? Eu passei para metro aqui, ó, tá vendo, ó? Para metro, tio Farley, ele tá em centímetro. Eu passei para metro, aqui seria metro, tá? 35 vezes 0,3,5 newtons, ó. Maravilha, garoto. Mesma coisa eu vou fazer no segundo corpinho, ó.
Vou aplicar as forcinhas no bloquinho. Tem massa, tem peso. Tem molinha, tem força elástica. A força elástica seria oposta à força aplicada, que seria o peso. E aí a gente vai direto pro ladinho, que é o peso de B vai ser fel, kx vezes xb. O xb é 0,2 metros, beleza? Belezinha, tio Farley. O K é 35, o xb é 0,2, dando 7 newton. Olhando para as alternativas, temos a resposta A. Show de bola? Então vira a página. Exercício 2. Uma bolinha pendurada na extremidade de uma mola vertical executa um movimento oscilatório. Movimento oscilatório, movimento de vai e vem. Na situação da figura, a mola encontra-se comprimida e a bolinha está subindo com velocidade v, indicando por F a força da mola e por P a força-peso aplicadas na bolinha. O único esquema que pode representar tais forças na situação descrita é: automaticamente a gente pensa o seguinte: peso está para baixo, força elástica está para cima. Então seria a resposta C, D ou E. Vamos verificar se isso é verdade. Então primeiro desenha a mola, tio Farley. Farley desenhou a mola. Imagine que é a mesma mola em situações diferentes. Então aqui a mola não está nem comprimida nem esticada, beleza? Aqui a mola está esticada e aqui a mola está comprimida. Vou desenhar o nível de referência e a gente observa que aqui a mola está esticada e aqui a mola está comprimida, beleza? E ele fala no texto que a mola está comprimida e a bolinha está subindo com velocidade v. Então a bolinha está subindo com velocidade v e a mola está comprimida. Então a situação que eu vou analisar é essa situação aqui, a situação da esquerda. Show de bola. Corpinho tem massa, corpinho tem peso, o peso é vertical para baixo. Como a mola está comprimindo, como o corpinho está comprimindo a mola, ele está fazendo uma força na mola para cima. A mola faz uma força de sentido oposto à força aplicada. Portanto, a mola está fazendo uma força para baixo, ok? Não sendo o que a gente tinha pensado inicialmente como verdadeiro. O que é verdadeiro é a alternativa A, belezinha? Então, tanto a força elástica quanto o peso estão aplicando uma força para baixo no corpinho. Vira a página. Para o exemplo 3, exercício 3. As figuras mostram uma mola elástica de massa desprezível em 3 situações distintas. A primeira sem peso, a segunda com peso de 10 newtons e a terceira com peso P. Qual é o valor de P? A gente vai fazer do jeito clássico e depois do jeito mais rápido, tá? Então vamos do jeito clássico para a gente visualizar toda a teoria aqui. Então, maravilha. Quais são os dados do exercício? Dados a gente tem o peso de A que é 10 e temos o XA que é 10 e o XB que é 9, certo? Nananina não. Isso aqui é para te confundir. A deformação de A não é 10. A deformação de A é quanto a mola saiu da posição de equilíbrio. A deformação de B não é 9, é quanto a mola saiu da posição de equilíbrio. A deformação de A é só esse pedacinho aqui, ó. Então seria 10 menos 6, ó. 4 centímetros, que eu já vou passar para metro. A deformação do B seria 9 menos 6, que é 3 centímetros, que é o XB aqui, ó, que seria 0,03 metros. Eu já vou fazer isso para não confundir, porque se você colocar o 10 e o 9 como XA e XB, vai dar outra resposta aqui no final, tá bom? Então vamos lá. Marcar os dados aqui, marcar os pesos aqui nos corpinhos. Então tem massa, tem peso, tem molinha, tem força elástica. Como o corpinho puxa a mola para baixo, a força oposta é a força elástica, belezinha. Nesse caso, como está em equilíbrio, o peso é igual a força elástica, o peso de A é K vezes XA. Quanto vale o K? Não sei, professor. Mas eu sei que o peso de A é 10 e o XA é 0,04. Maravilha. Quem está com a letra passa por baixo. Então ficou K igual a 10 sobre 0,04, chegando em 250 newtons por metro. Belezinha. Agora vamos achar outra parte, tio Farley, que é o que ele perguntou. Quanto vale o peso P? Vou usar o mesmo raciocínio. Peso P, que eu chamei de PB, igual a força elástica, naquela situação. O peso de B não tenho massa, porque senão eu faria mg, mas eu tenho K e tenho X. O K vale quanto, tio Farley? 250. E quanto vale o XB? O XB vale 0,03. Então, 250 vezes 0,03 dá 7,5 newtons. Então, a resposta seria a resposta D. Tio Farley, tem uma outra forma de fazer? Tem, o jeito mais fácil que eu falei. Como é a mesma mola, o K é constante, que o K depende da mola, você poderia fazer diretão. Ó. Se o peso é 10, o XA é 4, não é? Ó.
Se o peso é 10, o x é 4. Se eu tenho 3 centímetros de x, quanto que é o peso? Multiplique em cruz. Vai dar 10 vezes 30. 10 vezes 3 é 30, que é igual a P vezes 4. P igual a 30 sobre 4, que vai dar quanto? 7,5, batendo com a resposta que já tínhamos chegado. Beleza? Vira a página. Vamos para o último exercício. O conjunto mostrado está em movimento devido à ação da força horizontal de 50 newtons. Despreze os atritos. O coeficiente de elasticidade da mole ideal, que está entre os blocos A e B, de massas 6 e 4, é de 1000 newtons por metro. Qual a deformação sofrida pela mola? Então, os dados estão aqui. O K, que é a constante elástica, que ele chama de coeficiente de elasticidade, é 1000. Massa de A 6, massa de B 4, está tudo em quilograma. A força aplicada é 50 newtons. Vamos resolver o sistema de blocos. O tio Farley vai deixar a descrição de um vídeo que ele já ensinou como resolver sistema de blocos. Então vamos lá. Primeiro passo é separar os blocos se necessário, nesse caso não é necessário. Segundo passo é marcar as forças. Bloquinho A tem massa, tem peso, tem contato com superfície, tem normal. Bloquinho B tem massa, tem peso, tem contato com superfície, tem normal. A força F já está aqui mostrada na figura. E vamos para a força elástica. Tem molinha, tem força elástica. O bloco A está sendo empurrado pela força F. Então, o bloco A empurra a mola para a direita. A mola empurra ele para a esquerda. Lembra que a força elástica é oposta à força aplicada. O bloco A faz uma força para a direita, a mola faz uma força para a esquerda. No bloquinho B, a mola está empurrando ele para a direita, ok? E ele está empurrando a mola para a esquerda. Então, como a mola empurra ele para a direita, a força elástica é para a direita. Olha para o sistema, não tem atrito. Para onde ele vai acelerar? Ele vai acelerar para a direita. Beleza, tio Farley? Agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para os bloquinhos separados. Força resultante é M vezes A. Para o bloquinho A, quem é a resultante? O bloquinho A tem a força F para a direita e o Fel para a esquerda. A normal corta com o peso. Quem é maior, F ou Fel? Se a aceleração está para a direita, tio Farley, o F é maior. Ficou F menos Fel é massa de A vezes a aceleração. No bloquinho B, quem é a resultante? Corta a normal com peso, a resultante é a própria Fel. MB vezes A. O que eu vou fazer aqui, tio Farley? Eu vou somar as equações. Antes de somar as equações, tio Farley vai substituir os valores. O F é 50, a massa de A é 6. O Fel eu não sei, a massa de B é 4. Mesma molinha vai ser a mesma força elástica. Então, essa força elástica é igual a essa. Quando eu somar, eu posso subtrair as duas. Sim, tio Farley. Menos Fel com mais Fel corta. Então, do lado esquerdo ficou 50, do lado direito ficou 10. Quem tá com a letra passa por baixo. Então, quem tá com a letra é o 10. O 10 passa dividindo. 50 dividido por 10 é 5 metros por segundo ao quadrado. Tio Farley, mas ele não pediu aceleração, ele pediu a força elástica. Não, ele pediu a deformação. E a deformação está dentro da força elástica. Então eu vou achar a força elástica no texto aqui, ó, na nossa equação. Vou substituir no item B. Podia substituir na equação A, mas eu vou substituir na equação B, que é mais bonitinha. Então pega a Fel aqui e troca o A por 5. Então 4 vezes 5 é 20 e sabemos que o Fel é Kx e o K vale 1000. Então ficou 1000 vezes x igual a 20. Quem tá com a letra passa por baixo. Aí eu vou pegar o 1000 e vou passar dividindo. Vou cortar o zerinho e aqui eu já chego na resposta. 2 sobre 100, 2 centímetros, né? Ou você faz a continha aqui, né? Que dá 0,02 e depois passa para centímetros. Belezinha? Então a alternativa A de amor. Show de bola? Vira a página. Valeu, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Essa foi de força elástica. Compartilhem o vídeo e deixem o like. Até a próxima. Tchau e Deus abençoe vocês.